Questão 117. Essa questão coloca: uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência F0, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência FR. Então, é como se acontecesse o seguinte: imagine que você tem aqui o radar, imagine que você tem aqui, aproximando-se desse radar, a nossa ambulância. Certo? Então a ambulância vai estar lá, com a sirene ligada, vai estar emitindo efetivamente um som, se aproximando do nosso radar. O radar emite aqui uma onda de rádio com frequência F0. Essa onda de rádio atinge a ambulância e então é refletida pela dianteira da ambulância, voltando em direção ao radar, voltando em direção ao detector, com uma frequência FR. Levando em consideração ainda que essa ambulância desloca-se em direção ao radar. Então a ambulância ela está se aproximando aqui do nosso radar, né? Velocidade V da ambulância aqui para a esquerda em direção ao radar. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. O que é justo, porque quando você tem um movimento relativo entre um observador, que nesse caso vai ser o radar, e um corpo, que está eventualmente aqui se aproximando ou se afastando, você apresenta um efeito ondulatório, um fenômeno ondulatório conhecido como efeito Doppler, que é o que vai acontecer aqui nesse caso. Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre as frequências FR e F0 medidas pelo radar? Primeiramente, como a ambulância está se aproximando do operador, a tendência é que você tenha uma frequência percebida pelo operador maior do que a frequência real desse som emitido pela sirene. Porque na aproximação, de acordo com o efeito Doppler, a frequência aparente, a frequência percebida, é maior do que a frequência real daquele som. É maior do que a frequência verdadeira associada àquela onda. E se você tem um aumento da frequência aparente em função dessa aproximação, você tem um som que a gente fala que é um som mais agudo. Quanto maior a frequência de um som, mais agudo esse som é de fato. Então, devido à aproximação, o operador percebe o som da sirene como sendo mais grave? Não. Como sendo mais grave? Não. Ele percebe o som como sendo mais agudo, mais agudo, mais agudo do que o som emitido, do que o som emitido, do que o som emitido. Perfeito. Outro ponto. Quando você pega as frequências FR e F0 medidas pelo radar, vai acontecer algo similar. Como você tem essa aproximação entre os corpos, mais uma vez, a frequência aparente, essa frequência propriamente dita aqui, associada à onda que sofreu reflexão, ela vai ser maior do que a frequência emitida pelo radar. Então eu tenho uma FR maior do que F0 aqui nessa situação. Uma FR maior do que F0, consequentemente, né? A frequência que não vai ser mantida, a frequência que não vai ser menor. A frequência refletida não vai ser menor do que a frequência que foi enviada. Então, a letra D é a melhor escolha pra gente. O operador percebe um som que é mais agudo do que o som emitido, ao mesmo tempo em que a frequência refletida pela ambulância é maior do que a frequência emitida pelo radar, em função da aproximação entre os corpos. Essa frequência aparente tende a aumentar aqui nessa situação devido à aproximação. Se fosse afastamento, a situação seria diferente. Seria outra análise que a gente faria. Mas para aproximação é isso que acontece.